pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Saúde Esporte Sem Noia. Hoje a gente tem uma convidada especial aqui, a doutora Veridiana. Oi, Primeiro, gente. Parabéns pelo seu doutorado. Muito obrigada! Parabéns! Temos qualificação, né? Pelo menos alguém. Eu estou cercado de idiotas. A Veri, ela é Uro, ela é triatleta, vai fazer o primeiro meio Iron dela agora e a gente vai bater um papo. Fala aí, Veri, fala um pouco como que você começou no esporte aí primeiro, depois a gente entra na parte da genitália, né? Opa! Vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre. Mas foi a história, homem. Bora falar. Não vi não, mano. Você vai ter que falar também, né? É legal. É do corpo? É do corpo? Mas é uma parte nova. Só fala o que você sabe, velho. O cérebro não importa, entendeu? Isso, Fala, você só sabe. farca. Exatamente. Bora lá. Ah, meninos, foi muito legal, assim, é bem divertido, né, que a gente vive uma vida muito parecida e ao mesmo tempo tão diferente, né, mas o esporte na minha vida fez parte a vida inteira. Eu nadei a vida inteira, então eu venho da natação, né, o primeiro esporte que eu fiz foi natação. Eu fui criada no interior, então meus pais sempre acharam que nadar esporte era sempre uma coisa que tinha. Então tinha que estudar, tinha que fazer as coisas, mas o esporte tinha que fazer parte. Nadei sério a infância inteira, até mais ou menos os 16, 17 anos, quando eu mudei pra São Paulo. E aqui o esporte diminuiu um pouquinho, porque eu vim pra fazer cursinho e aquela vida de vamos estudar que o seu objetivo é medicina. E aí, mas a natação sempre foi. Nadei competitivamente a vida inteira. E aí quando eu entrei na escola, a natação perdeu um pouquinho a graça. Não tem graça nenhuma, Dooley! Aquela coisa de a vida inteira você tá competindo. Estamos competindo. Tem uma hora que você fala, eu não quero mais competir. E eu competi também pra residência, pra faculdade. E eu queria que uma coisa fosse gostosa. Aí eu nadei no primeiro ano na escola, tava segurando a torcida de Santos na quadra nova. Tava, bom, quem conhece, na pessoa da ortopedia, tava o Guaxupé, eu e o Brioco do lado. O quê? E a torcida desceu com tudo. E tinha alguma coisa atrás, eu pisei, meu pé inverteu, caiu, eu sei que eu... Ferrou. Rebentou tudo. Se fodeu. Quebrou a base do quinto, rompeu o ligamento. E aí eu fui obrigada a parar de nadar. E uma coisa que me incomodava muito na escola, eu sempre fui de nadar longas distâncias. Então eu nadava 400 medley, os 800 livres. Só que nas provas da intermédia são só provas curtas. 50, 100. E eu tenho zero explosão. Zero. Não sou disso, entendeu? Então eu sempre era a menina do banco. Esquentar banco não é muito legal. Então no máximo que acontecia, eu tomava cusparada de Santos. Ei, meu amigo, você vai me cuspir mesmo, é? E aí, beleza, me arrebentei, fiquei uns bons 6 meses, tinha umas dores absurdas, fisioterapia foi bem chato de fazer, e na época de faculdade, Nada funciona, nada daqui é do pobre funciona. né, você não paga o Como físio, que você faz, faz o né? físio do Ah, amigo. Ah, amor, Fiz o deixa a brother. vida. Fiz o brother. Exatamente, deixa a vida cicatrizar. E nisso eu conheci a bicicleta. Vai tá de bike, caralho. Vai. E aí eu comecei a pedalar porque não me doía. E aí eu achava divertido. Só que tipo bicicletinha no parque. Legal. Vamos passear, vamos Bicicleta fazer uma paquera. trilha. Paquera total, aquele negócio de, ai, que lugar lindo, vamos parar pra tirar uma foto. Massa, sabe essas massa. coisas? Nossa, que lugar bonito. E as distâncias começaram a aumentar. Aí o que Deus fez? Me passou na residência médica. Aí eu fui fazer residência de cirurgia geral. Aí o esporte praticamente Acabou. acabou, né? E aí cirurgia geral, depois eu fiz 2 anos de geral, que eu sou da, né, gente é da época velha. 2 anos de geral, depois eu fiquei 1 ano fora fazendo cirurgia avançada e trauma, depois eu voltei pra fazer uro. E obviamente... Aí que acabou mesmo. Aí acabou. Ah, uro. Né? Aí, filho, se eu conseguia dormir 2 horas num dia, já era um dia de louvor, entendeu? Já era isso. Ah, tô cansado, velho. A vida foi ganhando caminhos diferentes, o esporte deixou de ser um momento divertido até eu me mudar pro Canadá, onde fui fazer o fellow. Eu já cheguei no fellow com uma condição diferente de corpo, né? Então já tinha ganhado peso, como acho que todo mundo, né? Na residência. Na residência. Você não ganhou peso. Eu sei que você ganhou peso. Eu ganhei uma pessoa. Humano, eu carregava 2. Porra, pra mim foram só 30 quilos. Não, tranquilo. De boa. Há uns rolinhos na hora. E aí no Canadá, o fellow era extremamente tenso, porque eram pra ser 2 fellows, e aí uma arregou, e aí eu acabei ficando sozinha. Arregou. Que bom. Mas a universidade tinha uma coisa muito legal, que eles estimulavam a prática de atividade física. Então eles te botavam nos programas legais, assim, você tinha condições de pagar bem menos pra frequentar a academia e tal, e eu falei, cara, Vou fazer pela bora, sanidade, né? pela sanidade. Exatamente, mesmo porque eu já vinha de 6 anos sem Sem parar. fazer, tava E era faltando. assim, só na vida. E aí, embora pesado, valia a pena. E aí, essa é uma história engraçada, porque na teoria eu já fiz um 70.3. Brincando. Eu sou mais forte, mais esperto, eu sou melhor. O que acontece? A universidade falou assim, olha, eu quero pessoas que treinem pra gente fazer um teste, né? E era bem legal isso, porque eles queriam saber. Fazia dosagem de sangue, de lactato, de açúcar, de um monte de coisa, perfil cardíaco, nananana, antes de cair na água, hora que eu saía da água, antes de entrar na bike,
depois que terminava a bike, ir na corrida. E eles falaram, você teoricamente não precisa terminar, né? Se terminar, melhor pra gente, porque... Depois do cara te treinar 8 litros de sangue, você vai terminar como, porra? Vai ser o máximo, vai ser o melhor. Não era tudo isso, não. Era umas gotinhas na orelha, tinha uns patches, né, de suor pra ver as coisas assim, era bem interessante. Aí eu peguei e falei, vou fazer essa parada aí. Eu vou entrar. Entendeu? Só que até agora ninguém ouviu nada sobre a corrida, ouviu? Não. Pois é, porque eu não corro. E menino, tinha um tal de uma corrida depois do... De 40 mas era pouquinho. 21. É só 21. Certamente que sim. Deu uma treinadinha. Cheguei a correr 10, falei que nunca precisava correr 21 pra treinar ainda, né? Beleza. Fiz 10 e tal, mas eu esqueci que eram 3 na sequência. Nadei super bem, pedalei uma loucura. Falei, gostei Legal, disso. tô bem. Primeiros 10 quilômetros já parei, sentei, comi, pedi arrego. Não quero não! Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Fiquei 40 minutos, cara, você tá desclassificada. Dá uma Porque ficou 40 minutos de uma prova que demorou, teoricamente, 2 horas, né? 40 minutos parada. Aí eu fui desclassificada. Mas eu cheguei andando, porque você tem que terminar, né? Ninguém vai te parar no meio do negócio. Mas eu fiz. Mas não tem... Tá, Valeu. não recebeu a medalha nem de honrar o mérito. Bom, aí disso eu voltei, eu tava pesando muito. Eu voltei assim, juro pra você, não deu 30 quilos, mas uns bons 25 deu. Porque depois as coisas mudaram demais. Então, eu cheguei aí no Brasil com mais de 80 quilos, que definitivamente não é pro meu tipo de corpo, né? E aí quando eu voltei pra cá, eu falei, acabou. Preciso fazer alguma coisa. E aí eu falei, bom, já que o problema foi a corrida, corramos. Corramos! Uma boa opção, né? Que tá pesado. Foi o que eu fiz. Ótimo. Combina muito bem. Esse Joelho, acidente, quadril. Joelho, quadril. E o quadril, Adoro, hein? Adoro. Melhor opção. Vamos dar uma corridinha. Vamos dar uma corridinha, Mas, né? lógico, todo dia. Que é pra perder Exato, Pra uma acelerar Chegar o lá processo, rápido. né? Chegar rápido. Isso, tudo começa bem quando o cara fala assim, Tive uma ideia. Posso não ter um cérebro, senhores, mas eu tenho uma ideia. Brilhante ideia. Eis que Começou eu a ganhei correr. uma lesão de reto femoral. Uma bela uma lesão. Daquelas que você não consegue, você fala, dá vontade de falar, arranca minha perna. A minha perna! Não, e foi bem sério. Aí eu falei, bom, você quer fazer isso, você vai fazer direito. E aí, né, vamos lá, Começou. fortalecimento, aí volta pra piscina, aí volta pra bike, vai fortalecendo, nadando e tal. Aí tava tudo bem e agora Entrou a corrida. encaixou. Não que a corrida saia, entendeu? Puta, é péssimo, né? Nossa, como eu sou ruim correndo. Somos 3, Para. então. E pelo que eu vi do Cletus correndo num vídeo, somos 4, mano. Mas quem disse que eu Que é assim? É puramente esforço. Esforço. Nunca foi um Esforço. E insistência, porque tipo, insistência. é praticamente, você não sabe fazer isso, mas eu quero. Eu quero. Vai lá, então tá bom. Tá bom, né? E quanto tempo você tá treinando direto agora? Então, aí de novo, ano passado me machuquei feio, né, no começo do ano. Foi uma idiotice. Essa foi a maior idiotice da face da Terra. Eu tava super bem, fortalecendo super bem. Aí eu tinha feito um puta de um treino bonito. Tinha feito um teste 3K. Cara, tava... Sabe aquele que você fala? Voando. Agora Tô eu bem. encaixei. Agora vai. Brother, Agora é isso. agora o Bora negócio vai. Tô dentro. vai, tô dentro. Vou voar. Tanto que eu ia fazer o 70.3 no ano passado. E aí eu falei, cara, eu sou uma máquina. Vamos brincar de pega-pega? Nunca brinque de pega-pega depois de um treino de 3K. Pra que fazer isso? Mas é que esse dia foi tão bonitinho. Eu tenho muito paciente paralímpico, muito paciente cadeirante, muito paciente que a deficiência, graças a Deus, não os limita, porque não tem que limitar mesmo. E eu sempre apoio muito eles no esporte. E a gente tinha ido junto com atletas olímpicos e paralímpicos. Quem hoje faz toda a minha parte do treino, meu preparador, é o coordenador da natação, né, da preparação física da natação do Comitê Paralímpico. E ele também é do atletismo paralímpico. Então ele leva os atletas paralímpicos pra correr com a gente. E eu tomo um couro. Cara, como eu apanho desse povo. E aí a gente tava fazendo uma competição, olímpicos contra paralímpicos, eu sou taurina, e a gente tinha feito uma competição assim, se ninguém me passar, vocês pagam meu café. Uma lesão de 3 meses por causa de um café, mano. Quero café! Aí foi aquela lesão de reto que eu já tinha, que aí foi quase 3/4 de coisa, o hematoma explodiu na hora, assim, a coxa ficou aquele negócio enorme, radiou pra períneo. Foi ótimo. Uma delícia. Foi ótimo. Tipo, quase, juro, o primeiro mês era insuportável, assim. As primeiras 2 semanas foi insana de dor. 3 meses naquela, físio, paciência, repete ressonância, reza pra não ter feito mais nada e tal. Então, 3 meses parada. Praticamente só aquela físio. Voltei a nadar, só bem pouquinho, assim. Aí você vai, né?
pra gente, depois dos 25 anos, né? Uma semana sem treino é 5 anos de retrocesso, né? E aí foi tudo aquilo. Então, hoje eu estou parecida com o que eu estava um pouco antes da lesão. Então, eu falo que eu não tive progresso nenhum esse ano. Mas também, eu tô pra brincar, né? Eu tô aqui pra me divertir. Fazer São Paulo, né? Fazer em São Paulo, 70.3 em São Paulo, mas antes disso tem... Agora vai ser divertido, a gente vai fazer a volta à ilha, né? Tem uma equipe competitiva. A gente... tá achando que eu sou qualquer coisa? Meu sexteto ganhou o sexteto na Maria Zés Bertioga o ano passado. Legal essa prova. Divertidíssima. Essa prova é divertidíssima. Quem nunca fez, tem que fazer. Não vou. Não quero nada. É divertido. Não, divide entre grupos. Você corre 20 e pouco. Para de reclamar. O cara corre 42. Não. Eu vou correr 42. É cheia de... Sabe o que ele quer, ó? 3 eu já não vou. Só tá querendo confetinho É, aqui, ó. Alguém Alguém tem um confete pra gente jogar aqui, ó. Ritmo de carnaval. Carnaval. Não, se for pra dividir, beleza. Divide, eu fiz em 6. Não. É muito Não. louco, né? Quem faz muito fala que é muito legal, massa. Essas provas são divertido. muito legais. É muito. 75 total, você pode fazer os 35 solo, pode fazer 42, dá pra fazer 42, então tem o desafio de 42, e você pode fazer trio e sextetos, né? É muito legal. A prova em si, ela é desafiadora, mas todas as trocas, tem uma galera ali, você chega na praia, é da muito hora, legal, né? sabe? Tem Aquelas... um amigo que fez, ele curtiu pra caralho. Cara, Vem de vários esporte de saúde, sei não é vai, nós vamos Nossa. no quarteto. cara, é Cleitinho muito vai puxar. legal fazer. Eu começo, eu corro 2. Cleitinho é o carro-chefe. Cleitinho é o carro-chefe. Ó, já te conto que o menor trecho acho que é 7.4. Tá, eu faço isso. Tá. É Mas eu acho que pra nós é melhor o caminho da fé, né, mano? Vai que vem uma iluminação, né? Aí a gente ganhou esse, aí eu vou fazer agora a volta à ilha, que eu ano passado não corri porque eu tava machucada, né? Então aí são 100 e tralalá, mas nós vamos dividir em 8 meninas. Então são, né, trechos picados pra fazer. Tem a meia do Rio, SP City, que é a minha prova É legal, preferida. né? É específico. E o ano passado foi engraçado, porque eu voltei a correr, né? Eu tinha treinado um pouquinho pra correr na SP City, porque era teoricamente da preparação, era o meu 21, e depois já era em setembro, já tinha o 70.3. Só que aí acabou que eu me machuquei, então eu fui fazer a SP City, foi a prova mais divertida da minha vida. Embora ela seja extremamente dura, né? Porque tem 5 km de subida, 3 pouco, depois lá no túnel e tal. Foi a prova que eu mais me diverti na vida, porque eu fui tão sem noia. É, bem legal. Cara, eu parei, tirei foto, tem eu dançando com o Elvis, tem eu no centro. Tinha coisas do centro que eu nem lembrava que eu conhecia, assim. Então corri me divertindo. Conhece a cidade, né? É Conhece muito a cidade. louco Dancei isso, no túnel, né? isso É, foi. muito louco. É isso. Correr pela cidade é muito É da hora. muito legal, muito legal. Embora eu fique com muita raiva quando tá fechado uma rua que eu quero passar. Mas, Tá de carro. mas quando eu tô correndo, eu acho da hora. Cara, eu reclamava muito. Velho. Continuo reclamando. É muito foda, não é? Quer pegar 23? E o bloquinho? E aí tá lá, mano, tem uns caras correndo. Você fala, Vai primeiro agora, vai lá primeiro. Você é louco. Ô, Veri, deixa eu te perguntar um negócio, assim. Agora, como mulher, eu ouço falar, né, que pra mulher a adaptação na bike é mais difícil. É mesmo? Não é? Qual é que é isso aí? Cara, eu acho que da bike é mais difícil, principalmente as bikes de triatlon, né, que elas são bem mais... A aerodinâmica dela é muito assim, então ficar o tempo todo, pra quem já tem uma pelve diferente, né, uma musculatura do assoalho pelve diferente, é bem mais difícil. Foda, velho. Fora que coxa, né, musculatura de coxa a gente tem muito menos, então você faz mais força. Eu acho que a mulher faz mais força do que o homem, porque muscularmente a gente é diferente. Mas eu acho que é difícil achar a bike dos nossos tamanhos, então é 52, 54, às vezes 54 de um é diferente do outro, então você tem que fazer muita adaptação, olhando, conversando com todos os amigos, assim, a parte de selinho é diferente, né, porque justamente, né, a adaptação é diferente, achar um selim que seja compatível com os tamanhos de bunda, né, porque é bunda pequena, bunda grande, bunda, né, mais estreitada e tal, acho difícil. Eu falar que você corre, você pedala confortável? Não. Não, eu não, ainda já troquei uns 15 selinhos. Não acho um que eu falo, ficaria 4 horas aqui pedalando pô, mas acho que nenhum, né? Não, nenhum dá, mas nenhum dá. o meu é que... Não, cara, assim, eu acho engraçado, porque, né, teoricamente homem tem saco. Realmente. Mas o saco você empurra pra frente. Na teoria, E aí, porra, aí eu fico pensando, pô, lógico, não é uma coisa conforme, mas assim, um relato que
porque mulher é mais difícil mesmo a adaptação, né? E eu acho que assim, é justamente por conta da distância da pelve que a gente tem, né? A gente tem uma pelve mais larga e ao mesmo tempo é muito difícil você pegar um triângulo curto. Então você tá sempre rodando um lado ou outro da bunda. Né? E você vai samba pra um lado, samba pra uma bunda, samba pra outra. E nisso, cara, os grandes lábios vão ali e você tem a inervação que passa ali do lado. Então o homem tem o períneo, tem o escroto? Tem o saco, mas o saco vai pra frente. Você não pedala com o saco amassando em cima. Ou será que não? Não era pra Se ser. está fazendo, já Não fica era a pra dica. ser. Joga Empurra pra as frente. bolas pra frente, pelo amor do Senhor. Será melhor. Exatamente, pelo amor de Deus, empurra as bolas pra frente. Falando fino, né? É, só bagunça. E na base, falando da bike, depois a gente passa pelos esportes ali. Tem alguma lesão urológica, assim... Vamos falar dos dois aqui, masculino e feminino. Eu ia até perguntar disso, porque tem sempre, não sei se é mito ou se é verdade, né? Mas eu sempre ouvi, cara, que bike pra homem, assim, pensando até em fertilidade, essas coisas. Você sabe que já foi muito visto isso, né? Já foi bastante investigado por uma questão de aumento de temperatura, de trauma local e tudo mais. Não muda muito. Talvez se você fizer algum espermograma na sequência, né? Mas a adaptação contínua também faz o seu corpo se corrigir sobre alguma coisa. Então, quem faz prática recorrente de esporte, sempre fazendo a atividade física, então quem pedala de costume, o corpo já se adaptou a isso. Então não vai alterar a fertilidade em relação à prática da bicicleta. Entra no mesmo patamar de infertilidade da população. Então não muda pela prática. Agora, essas práticas, hoje vou pedalar 58 km, amanhã 320 nunca mais pedalo, isso sim pode ser mais, ter uma lesão mais aguda, tanto por não adaptação de pelve, de períneo. E na próstata alguma coisa ou não? Não, Pedalar. não. Mesmo porque... Ficar lá o tempo inteiro, né? De novo, se você terminar de fazer uma prova e você for colher um exame, obviamente seu PSA vai estar lá no teto. Tanto que na rotina, se você for colher PSA, você já fala, não pode ter tido prática de atividade física nas últimas 48 horas, atividade de relação sexual, estímulo prostático. Então tudo isso não é pra ter, porque justamente a glândula ela é relativamente próxima do períneo. Mas também não vai aumentar o risco de câncer de próstata, pelo contrário, né? O exercício físico é uma das coisas protetoras pra isso. Agora, o que a gente vê muito de queixa são as dores pélvicas, né? A dor de pubis, a dor de períneo, em quem faz a prática de atividade física, principalmente pelo impacto, né? Então a bike pra mulher, cara, que é negócio sempre, então dá muita pubeite. Eu já vi bastante menina reclamar de pubeite. Eu já tive o desprazer de ter uma pubeite e dói. Irradia pra tudo ali, né? Mas é justamente pelo trauma, né? Então, você fica fazendo muita subida, você levanta e desce, mas isso melhora. Você adapta e vai de boa. Com certeza, com certeza. E de novo, né? Quando você volta, você tem cãibra, você tem dor muscular e você vai ter adequação da pelve também. Uma coisa que a gente sempre ouve também, a mulher que faz esportes de alta intensidade aumenta o risco de incontinência urinária. Depende muito do esporte, né? Sim. Então, a incontinência urinária, a gente sabe que esportes de peso, então o crossfit talvez seja até mais fator de risco do que, por exemplo, o triatlon. Mesmo porque, se você for pensar, uma das primeiras linhas de tratamento para incontinência urinária é a fisioterapia do assoalho pélvico, que é o fortalecimento da pelve. Sim. Quando você faz o esporte direito, um dos exercícios é o fortalecimento da pelve, então seria protetivo. Tem até, mandando os artigos para vocês, que basicamente os sintomas urinários que as mulheres, por exemplo, têm, até os homens, de incontinência, de urgência, eles não são muito diferentes da população geral para quem tem a prática de atividade física. Então, mulher que já teve filho, aumenta o risco, o simples fato de gravidez, a via de parto não importa, né? Ganhar e perder peso, muitos de nós, né, passou por isso, né? Aos 25 anos, de peso nas costas, tabagismo e outras coisas assim. Então entra no pacote da população geral. E assim, pensando na corrida agora específica, tem alguma lesão urológica, alguma coisa assim, pra mulher e pro homem, né? Vamos dividir. Urologicamente falando, lesão não, né? Acho que o risco aumentado. Aí entra nos esportes de impacto, né? Ficar pulando o tempo todo, entra num esporte de impacto. Mas muita coisa melhorou nos últimos tempos, né? Até o tênis, até a forma que a gente faz o impacto, o jeito que a gente pisa, tudo isso também aumenta. Tinha gente que falava que tinha uma degeneração muscular muito grande, que ficava com aquela cara caída. Sabe que não é bem isso, né? Vamos mudar, né, gente? Né? Acho que a grande questão é o que você faz
faz errado. Correr loucamente vai aumentar risco de tudo, né? Sem um cuidado adequado, sem uma suplementação, sem tudo que você precisa fazer. Então, se você não fortalece a pelve, se você perde massa muscular, que não é pra perder massa muscular, você também vai perder massa muscular da pelve. Então, aumenta a incontinência. Definitivamente, quando você tá correndo, tem muito mais vontade de fazer xixi. Todo mundo tem. E a gente acrescenta no corpo sal, né? Então, você vai tomando lá os seus repositores hidroeletrolíticos, o seu gelzinho, aumenta o ritmo intestinal. Quem, né? Toma um gel a mais ali, dá aquele blá, blá, blá. Eu tenho uma história. Quem não? Da maratona. Parei pra cagar, velho. Corre, ele cagou! Olha o cagão! Então lá tem banheiro pra isso! Pelo Mas menos o pior não saiu cagar. era num viaduto. Ou seja, ou eu achava um banheiro da prova, ou eu ia cagar no viaduto. Simples assim. A sorte é que não. Cara, eu velho, vi história legal! velho, foi uma luz no fim do túnel. Cara, Nutella. Foi uma luz no fim do túnel. Conta aí como que era o banheiro. Acendeu. Cara, maratona na Tailândia. O banheiro tinha até chuveirinho, ducha higiênica. Animal. Bando de burguês, safado! Animal. Cadê o banheiro químico? Não. Cadê o banheiro químico? Cara, era animal. O banheiro era animal. Animal. Animal! Mas assim, por poucos minutos que eu não decidi cagar no viaduto. O cara sentou pra fazer inclusive. Olha isso, gente! Ganhou uma massagem, já. Foi treta. Tailândia, né? Foi Parei com a piada. Pois eu conto a história inteira. Parei com a piada aqui. Opa! Vamos manter a amizade acima de tudo. Voltando. Ai, Veridiana. Essa quinta série que habita em mim. Então, acho que assim, tem tudo isso, mas isso não é lesão, é justamente estímulo, né? Estímulo intestinal, empurra a bexiga, dá vontade de fazer xixi. Pra caramba. Você tá enchendo o nariz de sal, tem que sair de algum Hidratando lugar. Exatamente. também. Tá tomando água doidamente. Às vezes você tá hiperdiluindo o seu corpo, você precisa perder por algum lugar. Não é incomum as pessoas vomitarem, também não é incomum as pessoas precisarem fazer xixi. Você precisa perder o líquido pra reconcentrar, né? Isso também não vou dizer que é erro de prova, porque mesmo quem tá tudo certinho acontece, Pode né? acontecer. Depende do dia e tudo mais. Mas lesão pra corrida mesmo, Putz, lembrei de outra. lá vai. Lembrei. Lá vai. Medo. Tem alguma relação, assim, de disfunção erétil com bike, com corrida? Libido, lógico, né? Quando o cara pratica muito esporte ali, vai diminuir a libido. Diminui. Não é só libido. Cansa. Não, você sabe que uma das principais fatores de aumento de testosterona é a prática de exercício? Vai ser mentira, né? É mentira. O cara nadou, correu, pedalou. Esse dia, acho que não vai rolar. Querido. A não ser que você seja máquina, super-homem, que né? homem! Não, mas a prática do esporte... Não, a prática do esporte é uma das O coisas contrário, que mantém. é, Exatamente, sim. que mantém. Cansaço é muito diferente, né? O cansaço sempre vence. Depois de um plantão, a única coisa que você quer é a sua Uma cama. pizza inteira Né? Uma pizza e inteira, a cama. 2 garrafas de Coca-Cola, Ô, meu Deus, só pro meu irmão como tá, velho. depois a cama, né? E banho não, porque o banho vai tomar um tempo que você estaria dormindo. Não tá aguentando, não. Um fedor. Putz, tem um trabalho, esse é bem legal, assim, da atividade física, o tanto que aumenta a circulação pélvica. E se você aumenta o sangue de circulação pélvica, você aumenta o suporte de sangue pros seus órgãos genitais. Entendeu? E isso faz com que aumente a circulação. Então, por que você vai ter uma disfunção erétil? Pensando que uma das causas da disfunção erétil, elas podem ser vasculogênicas, então, né, que nem você tem... Uma coisa que é importante pra vocês, hein, meninos? Se vocês começarem com disfunção erétil... Peraí, deixa eu pegar meu jovens- caderno aqui. Caneta e papel na mão. Presta atenção. Disfunção erétil no jovem, uma das primeiras coisas que você tem que investigar é questão cardiológica. Então você vai ver se o cara tá com colesterol elevado, triglicéridos elevado, porque são pequenos vasos. Se os pequenos já obstruir, imagina o rumo que estão indo os vasos grandes. Então você vai pensar que você tem uma vida saudável, teoricamente, né, de quem faz o esporte, e você tem um aumento da circulação pélvica. Então isso deve ser um fator protetivo. Protetivo. E não tem nada Antes de da ser pro hiperpressão jogo, do você faz banco, uma- da bike, isso daí não De tem novo, nada é aquilo que você vai se relacionado. adequando, né? A mesma coisa da sua musculatura. Você vai fazendo crossfit, você tá usando demais, fazendo puta peso. Seu braço não vai ficar desfuncionalizado. Ele pode ficar zoado por um tempo, né? No Mas começo, ele. a adaptação depois você talvez vai seja- adaptar e vai fazer isso. A mesma coisa a Depois. musculatura da pelve. Você vai usar ela pra outras coisas. Parto. Todo mundo fala, o parto diminui a concentração de músculos e não sei o que, parto por via vaginal. Não, querido, volta, né? Você não tá saindo tudo enquanto tá andando. O jovem tem uma adaptação muito mais rápida, com certeza. Mas você consegue fazer a adaptação. Então, não, de novo, no começo tudo vai ser uma bagunça, né? Então Mas pode ter. depois Tem chega. menino que tem dor ereção, tem dor no começo, justamente pelo hiperestímulo, né? Sim. Mas adaptação, com certeza, faz bem. Porra, Então, Ei, outra coisa que você falou, que você trabalha bastante com o pessoal do Paralímpico lá. Quais são os maiores desafios que você vê na parte
genital, urológica que você vê do pessoal? Porque tem bastante. Tem. Tanto disfunção erétil, você vai ver disfunção da bexiga, de tudo. Como é que é? Você sabe que a minha maior briga sempre vai ser bexiga, né? A bexiga pra gente, ela é uma coisa de difícil controle, mas quando ela tá controlada, entra. A vida muda. Muda por completo. Então eu tenho muito paciente mielomeningocele, né? Dentro da urologia, hoje eu só faço urologia pediátrica e grande parte são malformações. Então a bexiga neurogênica, ela afasta muita gente do esporte porque tem uma demanda grande de passagem de sonda, às vezes a criança não tem uma condição de passar sozinho, ou não consegue sonda, ou não tem quem leve, ou dentro do... Mesmo quem passe a sonda vai para um esporte, na escolinha ninguém quer ajudar. Então existem umas limitações que não deveriam acontecer, mas elas acontecem. Então a bexiga para mim vai ser sempre a preocupação. Primeiro que a bexiga vai sempre te afastar das coisas se ela não for bem cuidada. Você tem risco de perder a bexiga, você tem risco de infecção urinária, você tem risco de complicações a longo prazo da função renal. Então vamos cuidar bem da bexiga para ter saúde, né? Outra coisa, eu sempre falo isso, principalmente para os atletas mais velhos. Pessoal, bexiga hiperdistendida, se você não passa a sonda, se você não se cuida direitinho, você pode ter aquelas disreflexias autonômicas. Então você pode ter até... né, hiperdistensão vesical. Vai fazer um bexigoma ali. Exato. Para. Então você fala, mas eu tô treinando sonda. Amado, dá um jeito, né? Então eu sempre... Alguém tem que dar um jeito. Exatamente. Então, minha maior briga sempre vai ser a bexiga, né? Eu vejo muita criança que não vai. A gente no Comitê Paralímpico tem a escolinha do comitê e as crianças falam, eu até quero, mas a mãe fala, quem que passa sonda, quem que não passa, quem que a gente vai fazendo? Então a minha batalha na vida é qualquer criança com coordenação, aprendeu a segurar, vai passar sua sonda. Né, e dá autonomia, né? E a gente viu, pelo menos na última Paralimpíada, quão importante e quão forte eles são. Disfunção erétil, né? Quando você fala de jovens, é um pouco mais complicado, porque você sabe que o jovem é meio doido, né? Talvez eu esteja louco. Tem uns 4, 5 ali que juízo deixar na esquina. Mas o que é jovem, né? Tem tudo ali, tá vendo, tem a visão, mas às vezes não consegue ter a ereção de forma natural, né? Então, boa parte deles depende bastante também do nível da lesão. Então, lesões um pouco mais baixas, mais abaixo de L2, L3 e sacral, normalmente eles conseguem ter ereção com estímulo manual, né? Se usou, brincou, funcionou. E se não, respondem muito bem a sildenafila, né, tadalafila, bioral, eles costumam responder muito bem. Muito bem. Alguns não conseguem responder bem oral, e aí a gente passa agentes de injeção intracavitária, né? Então, isso é muito legal. Você consegue que eles tenham uma ereção, conseguem ter uma penetração, conseguem, né? O que eles às vezes não conseguem é o ejaculado, né? Mas aí também, querem engravidar, tem outras formas de ensinar eles a fazer isso. E eles ficam, mas aí me chamam de tio. Tia, mas aí eu não tenho muita sensibilidade. Você fala, cara, o que você tem que descobrir é que não existe uma única zona de sensibilidade de prazer no seu corpo. E aí eles descobrem várias, e é bem legal participar disso. Mas qual é o problema? É a falta de juízo do jovem, né? Então, às vezes, você pega que um passou com um urologista, e a gente viu isso muito eu tenho um paciente que é do basquete paralímpico, e ele chegou pra mim com a cara de pau que Deus deu e falou assim, tia, fulano foi no médico que deu essa injeção pra ele. Cara, a gente mandou manipular umas 30 e tá todo mundo usando. É a versão do chá da avó. Agora é nosso. A versão do chá da avó, só que injetando na piroca. Cara, eu fico desesperado. Eu falo, gente, jovens. Vamos lá. É igual todos os jovens, não muda nada, né? Só uma medicação. E eu fico de novo pra eles. Ei, ereção persistente ou fez errado, você pode dar disreflexia autonômica também. Isso, dá um Daruz aí no meio do seu treino. Vai morrer feliz, né? Morre feliz. Morre feliz, né? Mas o problema é que morre. Pois é. Aí depois a gente não sabemos o que fazemos, né? Pois é. Mas é uma coisa, assim, você tem que falar que ele dá pra ter uma vida dentro da normalidade, né? Sim. As meninas, elas também veem uma questão de, mas eu não tenho muita sensibilidade, eu tenho medo de ter trauma, não tenho muito prazer. Você fala, pera que eu te mostro outras questões de prazer. Mas é importante sempre orientar que, por exemplo, meninas, né? Porque elas podem ter um hipoestrogenismo na região vaginal, então fica bem seca a região vaginal. Não por conta de faltar estrógeno no corpo, mas é porque é uma região menos vascularizada, porque a lesão já tá por ali, então já tem menor massa muscular. Então você tem que orientar que, pessoal, presta atenção, uma lubrificação. Outra coisa que a gente não pode esquecer, camisinha sem látex, porque todos eles a gente tem que fazer profilaxia látex. E essa conversa é muito legal de ter com eles, porque são jovens, entendeu? Você só tem que ensinar uma coisa um pouco diferente do que você ensina pra quem não tem nenhuma lesão. Mas a maior queixa sempre vai ser a bexiga, né? A incontinência ou a necessidade de sonda, e os jovens, o que posso fazer pra melhorar o instrumento? Como fazer? Para melhorar o instrumento. Pra funcionar a
flauta. Não, a flauta toca. Resumindo. Tia. Tia. Como toca a flauta? E eu sou muito de boa, cara. Da hora. Mete na mesa, vem cá. Vai lá, vamos pergunta falar é sobre... massa. É muito engraçado. Cara, e você não... É que um dia eu conto pra vocês todas as formas que essas perguntas são feitas, né? Todas as voltas pra chegar. Pra chegar nelas. É. Veri, eu queria agradecer você por ter vindo aqui com a gente. Depois de Participar setembro você dessa volta. loucura. Tem essa, né? É. Não é pra poucos, é pra poucos, né, cara? Mas pelo cachê valeu a pena, né? O cachê é grande, o cachê é alto. Valeu a pena. 100% tá repassado pra Veri hoje. Isso aí já combinou, Vitão. Você vai ter que repassar 100% pra ela hoje. Obrigado. Depois de setembro você volta pra falar como foi seu 70.3. Provavelmente eu vou estar lá também. Estaremos torcendo. Vou estar na torcida. Estaremos na torcida. Eu vou estar na torcida. Eu não vou estar lá. Eu não vou estar lá pra te Não, sério, Quero na roubar a vaga torcida. de alguém que pode Não, nem quero isso. Esse negócio do campeonato mundial é muito acirrado. É longe de mim. Imagina, quem sou eu pra tirar a vaga do que tá aprendendo, né, gente? Obrigado mesmo. Valeu. Foi um Gente. prazer. E até depois do seu 70.3. Maravilha, espero vocês lá, todo mundo, e todo mundo praticando sempre esporte, levando essa informação de que não é pra ter nóia, é pra ter prazer fazendo isso, né? É isso. Essa é a Essa é a ideia ideia. sempre. Obrigada, meninos.